Olá, eu sou Spencer. Cortes do Inova Plus News está no ar. No período de 5 a 11 de outubro de 2022, foram disponibilizados 18 vídeos no canal Inova Plus News com postagens publicadas na internet durante o período de 16 de setembro a 6 de outubro de 2022. São eles: Embrapi, 16 a 23 de setembro de 2022. Embrapi, 23 a 28 de setembro. Propriedade intelectual, 16 a 21 de setembro. Propriedade intelectual, 23 a 30 de setembro de 2022. INPI, 16 a 20 de setembro de 2022. INPI, 27 a 29 de setembro de 2022. FNDCT, 16 a 29 de setembro de 2022. FINEP, 19 a 28 de setembro de 2022. MCTI, 19 a 23 de setembro de 2022. MCTI, 27 a 30 de setembro de 2022. Inovação Tecnológica, 23 de setembro a 6 de outubro de 2022. BNDES e Inovação, 19 a 23 de setembro de 2022. CNPq, 27 de setembro a 3 de outubro de 2022. CAPES, 20 a 26 de setembro de 2022. CAPES, 27 a 30 de setembro de 2022. Fundo de Inovação, 22 de setembro a 4 de outubro de 2022. Empreendedorismo e Inovação, 22 a 27 de setembro de 2022. E Empreendedorismo e Inovação, 28 de setembro a 4 de outubro de 2022. Vamos às notícias destacadas em cada um dos informativos. Primeiro informativo da semana, Inova Plus News, Embrapi, com notícias veiculadas na internet entre 16 e 28 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, São Carlos agora, 16 de setembro, projeto inovador em São Carlos, atua na área de automação do processo de soldagem. Segunda postagem, Maranhão hoje, 17 de setembro de 2022, startup Embrapi desenvolve tecnologia de controle biológico de lavouras por drones. Terceira postagem, Instituto Federal do Sul de Minas, 20 de setembro, Polo Agroindústria do Café reúne pesquisadores e bolsistas envolvidos no projeto Terros Café. Quarta postagem, Infor Channel, 22 de setembro, AlphaSense lança solução para segurança de perímetros com até 20 km de distância. E quinta postagem, Instituto de Física da USP, 23 de setembro, chamada Global Stars Brasil, Embrapi e Eureka. Segundo informativo da semana, Inova Plus News, Embrapi, com postagens disponibilizadas entre 23 e 28 de setembro de 2022. Vamos às notícias. Primeira postagem, Agência de Notícias da Indústria, 23 de setembro de 2022. Parceria entre CNI e Embrapi oferece apoio à internacionalização de startups brasileiras. Segunda postagem, Aricanos Online, 23 de setembro de 2022. Tecnologia.
Rondônia sediou o primeiro Fórum Nacional do Conselho Nacional de Secretários Estaduais. Terceira postagem, tm.com.br, 23 de setembro de 2022. Araguaia Shopping recebe o primeiro cão robô da América do Sul. Quarta postagem, portal Economia São Paulo. 26 de setembro de 2022, parceria entre Embrapi e CNI oferece apoio à internacionalização de startups. Quinta postagem, Capital Digital. 28 de setembro de 2022, a ABS e Embrapi fecham acordo para estimular a inovação no setor. Terceiro informativo da semana, Inova Plus News, propriedade intelectual, com postagens disponibilizadas entre 16 e 21 de setembro de 2022. Vamos às notícias. Portal Tel Aviv, 16 de setembro de 2022. Financiamento e geração de ativos de propriedade intelectual por meio das DAOs. Segunda postagem, portal j.info, 19 de setembro de 2022. Propriedade intelectual avança no país, mas precisa se tornar política de Estado. Terceira postagem, migalhas.com, 19 de setembro de 2022. Propriedade intelectual e a proteção normativa dos cultivares. Quarta postagem, Instituto Federal do Piauí, 19 de setembro de 2022. Campus Floriano realiza a Semana da Propriedade Intelectual. Quinta postagem, Jornal Tribuna, 21 de setembro de 2022. Erickson premiará artigos acadêmicos de propriedade intelectual. Sexta postagem, Portal do Governo Federal. Confira o resultado da fase recursal do processo seletivo para a participação da sociedade civil no GIP. Sétima postagem, Estado de Minas, 21 de setembro de 2022. Inteligência artificial e propriedade intelectual. Quarto informativo da semana, Nova Plus News, propriedade intelectual, com postagens disponibilizadas entre 23 e 30 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, CNN Brasil, 23 de setembro. Promessa do 5G será fomentada por tecnologia patenteada. Segunda postagem, portal Sinova, da Universidade Federal de Santa Catarina, 23 de setembro. Propesc e Sinova lançam chamada para parcerias em atividades de pesquisa e extensão. Terceira postagem, Superior Tribunal de Justiça, STJ, 23 de setembro de 2022. Espaço Cultural lança a obra Processo Civil e Propriedade Industrial na próxima terça-feira, 27. Quarta postagem é do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, 26 de setembro. Direito hoje, relação entre Fashion Law e o direito da arte, do autor e da proteção do patrimônio cultural. Quinta postagem, Sinova, Universidade Federal de Santa Catarina, 30 de setembro. Prodegesp lança curso para servidores sobre propriedade intelectual e inovação. Quinto informativo da semana, Nova Plus News sobre o INPI, com postagens disponibilizadas entre 16 e 20 de setembro de 2022. Vamos às notícias do informativo. Primeira postagem, Notícias Agrícolas, 16 de setembro de 2022. INPI identifica ao menos 475 pedidos de patente com foco em biocombustíveis. Segunda postagem, Consultor Jurídico Conjur, 17 de setembro de 2022, uma nova estratégia para marcas tridimensionais no Brasil. Terceira postagem, Fox.jor, 18 de setembro de 2022, o filtro temático de candidato como marca nas eleições, por Frederico Cortez. Quarta postagem, OAB Santa Catarina, 19 de setembro de 2022. O OAB Santa Catarina cedia palestra sobre inovação e propriedade intelectual no dia 3 de outubro. Quinta postagem, j.info,
19 de setembro de 2022. Propriedade intelectual avança no país, mas precisa se tornar política de Estado. Sexta postagem do informativo. TV Foco. 19 de setembro. Inspiração em Sônia Abrão. Globo planeja um novo programa para as tardes e até nome da atração vaza. Sétima postagem. Jornal de Brasília, 20 de setembro de 2022. Registro de marcas apresenta um crescimento de 57% no Brasil desde 2019. Sexto informativo da semana, Nova Plus News e NPI, com postagens disponibilizadas entre 27 e 29 de setembro de 2022. Vamos às postagens. Primeira postagem, 27 de setembro de 2022, portal do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. INPI reconhece indicação de procedência para frutas da região do Jaíba, Minas Gerais. Segunda postagem, Jornal Tribuna, 27 de setembro de 2022. Motivos para registrar sua marca. Terceira postagem, TV Uai, 28 de setembro de 2022. Prazo para análise de patentes pode levar mais de 5 anos no Brasil. Quarta postagem, portal do INPI, 28 de setembro. Confira resultados da primeira fase da seleção para mestrado e doutorado. Quinta e última postagem, também portal do INPI, 29 de setembro de 2022. INPI atinge limite de pedidos de PPH em 2022. Sétimo informativo da semana, Inova Plus FNDCT, com postagens disponibilizadas entre 16 e 23 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, portal da FINEP, 16 de setembro. Seleção pública FINEP MCTI destina 50 milhões para tecnologias habilitadoras. Segunda postagem, Just Decision, 16 de setembro. Partidos questionam alterações no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Terceira postagem, juristas.com, 17 de setembro de 2022. Partidos questionam no STF alterações no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Quarta postagem, Senado Notícias. CCT vai debater contingenciamento do FNDCT. Quinta postagem, Folha do Estado, 21 de setembro de 2022. Audiência sobre FNDCT. Sexta postagem, Sinacef, 23 de setembro de 2022. Governo Bolsonaro limita recursos do FNDCT por 5 anos. Medida provisória 1116/2022 será discutida em audiência do Senado. Sétima postagem, Instituto Federal do Piauí, 23 de setembro de 2022. MCTI e FINEP lançam chamada de apoio a projetos de inovação de empresas e startups. Oitava postagem, Portal Boa Vista, Campus Erechim receberá estudantes de escolas de ensino médio da região. Nona postagem, Cinti et Fal, 23 de setembro de 2022. Governo Bolsonaro descumpre lei e edita medida provisória para bloquear 14 bilhões de reais do FNDCT nos próximos 5 anos. Oitavo informativo da semana, Nova Plus News, FINEP, com notícias postadas entre 19 e 28 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, portal TI Insight, 19 de setembro. O TFPR é contemplado em edital da FINEP e implantará centros de inovação em Campo Mourão. Segunda postagem, Universidade Federal de Goiás, 19 de setembro. Biogin vence prêmio FINEP de Mulheres Inovadoras da região Centro-Oeste. Terceira postagem, portal Tele.síntese.
FINEP concede crédito a partir de R$ 150 mil para provedores. Quarta postagem, blog do Iel Levi, 21 de setembro de 2022. Sulframa se aproxima de novas empresas de tecnologia para incentivá-las a usar a lei de informática e crescer. Quinta postagem, portal Ariquemes Online, 23 de setembro de 2022. Tecnologia. Rondônia sediou o primeiro Fórum Nacional do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais. Sexta e última postagem, Diário Bahia, 28 de setembro de 2022. O ESC vai construir centro de pesquisas em biodiversidade. Nono informativo da semana, Inova Plus News MCTI, com postagens disponibilizadas entre 19 e 23 de setembro de 2022. Vamos a elas. Ressaltando, todas as postagens foram originárias do portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. Primeira postagem, 19 de setembro de 2022. Em Paris, MCTI participa do 73º Congresso Internacional Astronáutico, IAC. Segunda postagem, 20 de setembro de 2022. Pesquisa que apontou 90% dos domicílios com acesso à internet tem participação do MCTI. Terceira postagem, 21 de setembro de 2022. Com foco na transformação digital, o MCI promove evento Teias de Inovação em Goiânia, Goiás. Quarta postagem, 21 de setembro de 2022. O MCTI participa de reunião com o presidente do Instituto Mocam. Quinta postagem, 22 de setembro de 2022. Em primeira reunião da Rede Oceano Sem Plástico, o MCI apresenta estratégia para a ciência oceânica e debate integração de iniciativas de pesquisa. Sexta postagem, 22 de setembro de 2022. O MCTI apresenta resultados do programa MCTI Futuro. Sétima postagem, 22 de setembro de 2022. Com foco na Amazônia, a MCTI fortalece o primeiro Fórum Nacional Consect e Confap, em Porto Velho, Rondônia. E oitava postagem, 23 de setembro de 2022. O MCTI realizará a oficina Caça Asteroides online. Décimo informativo da semana, Inova Plus News MCTI, com postagens disponibilizadas entre 27 e 30 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, 27 de setembro de 2022, a originária do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, lá do seu portal. Em Fortaleza, Ceará, a MCTI assina acordo para a capacitação de pessoas cegas e com baixa visão. Segunda postagem, também do MCTI, 27 de setembro. MCTI coordena a 50ª reunião do Grupo de Especialistas Técnicos Brasileiros do Regime de Controles de Tecnologia de Mísseis. Terceira postagem, Instituto Federal do Piauí, 28 de setembro de 2022. MCTI e FINEP lançam chamada de apoio a projetos de inovação de empresas e startups. Quarta postagem, 28 de setembro de 2021. MCTI mais uma vez. MCTI publica a portaria que estabelece o Comitê de Especialistas em Biotérios. Quinta postagem, também do portal do MCTI, 28 de setembro de 2022. O MCTI conhece iniciativas da Fundação Biominas para acelerar o desenvolvimento tecnológico na área de biotecnologia. Sexta postagem, também originária do MCTI, 29 de setembro de 2022. Brasil ganha 3 posições no ranking global da inovação. Sétima postagem, MCTI, 29 de setembro de 2022. Em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, MCTI anuncia Segunda-feira Brasileira do Grafeno para 2023. E oitava postagem, também do MCTI, 30 de setembro de 2022. O MCTI participa da apresentação nacional do Índice Global de Inovação
2022. 11º informativo da semana, InovaPlus News, inovação tecnológica, com postagens disponibilizadas no período de 23 de setembro a 6 de outubro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, Sinova, UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, 23 de setembro. Propesc Sinova lança chamada para parcerias em atividades de pesquisa e extensão. Segunda postagem, portal da Prefeitura de Niterói, do Rio de Janeiro, 26 de setembro. Prefeitura de Niterói e Sebrae firmam contrato na área de inovação tecnológica. Terceira postagem, coluna Mobilidade do Estadão, 28 de setembro de 2022. Agreste terá centro de inovação tecnológica. Quarta postagem, da Prefeitura do Mossoró, no Rio Grande do Norte, 5 de outubro de 2022. Mossoró está entre os 90 melhores municípios do Brasil em inovação tecnológica, mostra estudo. Quinta postagem, Caçador Online, 5 de outubro, inaugurado o Núcleo de Inovação Tecnológica. Sexta postagem, Universidade Federal de Alagoas, 5 de outubro de 2022. Gestores e pesquisadores estão em Alagoas para discutir avanços em inovação. Sétima postagem, portal da Fierne, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, 5 de outubro. Integrantes da Comissão de Inovação do Sistema Fierne conhecem Hub de Inovação Tecnológica do Senai, Rio Grande do Norte. E oitava postagem, 6 de outubro de 2022. Usina Lins promove Semana de Inovação Tecnológica e destaca inteligência artificial. Portal do jornal Cana. Décimo segundo informativo da semana, InovaPlus News, BNDES e inovação, com postagens disponibilizadas entre 19 e 23 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, Varejo SA. 19 de setembro de 2022. BNDES reativa programa emergencial de acesso a crédito, inclui MEI e microempresa. Segunda postagem, portal Valor Agregado, 20 de setembro de 2022. BNDES financiará a construção de 11 usinas solares em 6 estados e no Distrito Federal. Terceira postagem é do portal Teleponto Síntese, 21 de setembro de 2022. BNDES lança nova linha de crédito para ISP, provedores de acesso de serviços de internet. Quarta postagem, coluna Digital Money, 22 de setembro de 2022. BNDES lança linha de crédito para provedores de internet. Quinta e última postagem, portal Notícias de Mogi, 23 de setembro de 2022. MEI. BNDES oferece cartão de crédito para empreendedor ampliar negócio. Décimo terceiro informativo da semana, InovaPlus News CNPq, com postagens disponibilizadas entre 27 de setembro e 3 de outubro. Vamos a elas. Primeira postagem, Diário da Serra, 27 de setembro de 2022. Ciência e Educação. Alunos da Escola Militar de Tangará têm projeto selecionado pelo CNPq. Segunda postagem, portal UFJF Notícias, Universidade Federal de Juiz de Fora, 28 de setembro. Natan Barros é o único pesquisador brasileiro em evento mundial sobre ciência e tecnologia. Terceira postagem, portal do TV Brasil, 29 de setembro de 2022. Inscrições para o programa Futuros Cientistas estão abertas. Quarta postagem é do portal Rondônia Agora, 29 de setembro de 2022. UNIR institui bolsas de iniciação à pesquisa para alunos do ensino médio.
Quinta postagem é do CNPq, 30 de setembro de 2022. Disponível o resultado parcial da chamada Confap CNPq UK Academies 2022. Sexta postagem, portal da CPEA, 3 de outubro de 2022. Referência no agronegócio nacional, CPEA completa 40 anos. Sétima postagem, FAPERGS, 3 de outubro de 2022. FAPERGS lança edital para fixação de jovens doutores no Brasil. E oitava postagem, portal do CNPq, 3 de outubro de 2022. Novo módulo brasileiro que fornecerá dados ambientais inicia viagem para a Antártica. 14º informativo da semana, Innovapus News CAPES, com postagens disponibilizadas entre o dia 20 e 26 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, portal R7 Educação, 20 de setembro de 2022. CAPES está com inscrições para bolsas de estudo para doutorado no exterior. Segunda postagem, revista Consultor Jurídico, Conjur, 20 de setembro. A área do direito da CAPES elogia acordo com o Ministério Público Federal para avaliação da pós-graduação. Terceira postagem, portal da CAPES, 21 de setembro de 2022. Divulgada a lista final de inscritos para pesquisa na Alemanha. Quarta postagem, portal da CAPES, 22 de setembro de 2022. Teste para monkeypox tem participação de bolsista da CAPES. Quinta postagem, portal da CAPES, 23 de setembro de 2022. Divulgada a lista de inscrições do programa Cátedra Tübingen. Sexta postagem, CAPES, 23 de setembro de 2022. Sai resultado da análise de projetos sobre recursos do mar. Sétima postagem, portal da CAPES, 26 de setembro de 2022. CAPES oferece 12 mestrados profissionais a professores. Oitava e última postagem, portal da CAPES. CAPES divulga inscritos, isto em 26 de setembro de 2022. CAPES divulga inscritos para pesquisa com a França. 15º informativo da semana, Innovapus News CAPES, com postagens disponibilizadas entre 27 e 30 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, portal da CAPES, 27 de setembro de 2022. Políticas públicas para famílias. Divulgado o resultado. Segunda postagem, portal da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. 28 de setembro. A avaliação da CAPES reafirma a qualidade de pós-graduação na Faculdade de Medicina. Terceira postagem, portal da CAPES, 28 de setembro de 2022. Inscrições para doutorado na Alemanha vão até o dia 30. Quarta postagem, também portal da CAPES, 29 de setembro de 2022. Iniciativa de consolidação de PPG recebe projetos até sexta. Quinta postagem, Universidade Federal do Ceará, 30 de setembro de 2022. O UFC envia a CAPES propostas de criação de novos cursos de pós-graduação estrito sensu. Sexta postagem, Universidade Federal de Sergipe, 30 de setembro de 2022. Pesquisadora da UFS é reconhecida como bolsista de destaque pela CAPES. Sétima e última postagem, CAPES, 30 de setembro de 2022. Alteridade na pós-graduação. Inscrições vão até 17 de outubro. Décimo sexto informativo da semana, Innovapus News, Fundo de Inovação, com postagens disponibilizadas entre 22 de setembro e 4 de outubro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, portal dinheirovivo.pt,
lá de Portugal. 22 de setembro, Comissão Europeia espera ter Banco Europeu de Hidrogênio a funcionar em 2023. Segunda postagem, portal observador.pt, também de Portugal. 22 de setembro, Comissão Europeia espera ter Banco Europeu de Hidrogênio a funcionar em 2023. Terceira postagem, Instituto Federal do Ceará, 22 de setembro de 2022. IFCE trabalhará com a Universidade Americana em pesquisas sobre eventos climáticos. Quarta postagem, canal InfoChannel, 28 de setembro de 2022. Intel anuncia processadores Core de 13ª geração e muitas outras novidades. Quinta postagem, portal sapo.pt, também de Portugal. 29 de setembro de 2022. Projeto Afrolis e Jornal de Guimarães, entre os 47 vencedores europeus do programa da Google. Sexta postagem, portal Automotive Business, 3 de outubro. A ArcelorMittal investe em aços inteligentes e mais sustentáveis. Sétima e última postagem, Conselho da União Europeia, 4 de outubro de 2022. Repower EU. Conselho define a sua posição. 17º informativo da semana. Inova Plus News, empreendedorismo e inovação. Com postagens disponibilizadas na internet entre 22 e 27 de setembro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem é da Universidade Federal do Ceará. 22 de setembro de 2022. SEI promove série de debates sobre empreendedorismo. Primeira edição será na quinta-feira, 29. Segunda postagem, Prefeitura de Manaus, do Amazonas, 22 de setembro de 2022. Prefeitura de Manaus lança edital de chamamento público para execução do projeto Mais Inovação 2022. Terceira postagem, portal da Exame, 23 de setembro de 2022. O que defende uma rede de empreendedores para o próximo governo? Quarta postagem, Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 23 de setembro de 2022. Escolas municipais participam de projeto de empreendedorismo e inovação. Quinta postagem, PUC do Rio Grande do Sul, 26 de setembro de 2022. IDEAR promove formação online gratuita sobre competências empreendedoras. Sexta e última postagem, portal UFJF Notícias, 27 de setembro de 2022. CRIT abre 100 vagas para curso gratuito sobre empreendedorismo e inovação. 18º informativo da semana. Inova Plus News, empreendedorismo e inovação, com postagens disponibilizadas entre 28 de setembro e 4 de outubro de 2022. Vamos a elas. Primeira postagem, Campo Grande News, 28 de setembro de 2022. A Universidade e os ecossistemas de empreendedorismo e inovação. Segunda postagem, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, portal do MCTI. 28 de setembro de 2022. O Ministério apresenta a segunda edição do programa Conecta Startup Brasil. Terceira postagem, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. 29 de setembro de 2022. Projeto Voei aprova plano para a criação de Liga de Empreendedorismo no campus Rio Paranaíba. Quarta postagem, portal observador.pt, de Portugal, 29 de setembro de 2022. Carlos Moedas leva a Bucareste boas práticas de empreendedorismo e inovação. Quinta postagem, portal da Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 30 de setembro de 2022. Prefeitura abre inscrições e divulga regulamento para o Prêmio Inovação Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sexta postagem, portal da Prefeitura de Manaus, do Amazonas. 30 de setembro.
Prefeitura oferta 100 vagas gratuitas para palestras sobre cultura e inovação. 7ª postagem, portal Caçador Online, 3 de outubro de 2022. Abertas as inscrições para o maior evento de empreendedorismo e inovação. 8ª postagem, portal Promovil, 3 de outubro de 2022. Empreendedorismo e inovação, um panorama do Nordeste do Brasil. 9ª e última postagem, Agência Brasília, 4 de outubro de 2022. Semana de Inovação promove conexões entre empreendedores e investidores.